Bem, hoje iremos falar sobre o movimento retilíneo uniforme, qual a sua definição, quais as principais características e também como esse assunto é cobrado nos vestibulares, em especial no Enem. Pode-se dizer que o MRU é o cartão de visita da física para o estudante do ensino médio, pois este assunto, por vezes, está entre os primeiros conceitos a serem abordados no decorrer do ano letivo. Mas antes, é importante ressaltar que na física, o MRU está contido na área da cinemática. Mas o que é a cinemática? A cinemática é o campo da física que se ocupa da descrição dos movimentos dos corpos, sem levar em consideração a análise de suas causas, pois isto é objeto de estudo da dinâmica. Agora sim, podemos abordar a definição de MRU. O movimento retilíneo uniforme é descrito como um deslocamento de um móvel em relação ao referencial. Movimento este ao longo de uma reta de forma uniforme, ou seja, com velocidade constante. Ressalta-se que o deslocamento ocorre a uma taxa constante. Bem, essa é a definição formal do MRU. Vamos ver agora uma definição mais prática e de fácil assimilação. O movimento é retilíneo, pois o deslocamento se dá ao longo de uma linha reta. E é uniforme, pois a sua velocidade, neste caso velocidade escalar, é constante. Olhando para esta ilustração, o carro se desloca do trecho 0 ao 3, percorrendo distâncias iguais em tempos iguais. Vale ressaltar que a análise é total, ou seja, eu analiso a distância total e a velocidade total. Agora ficou mais fácil a compreensão, né? Vamos ver um exemplo. Um carro sai do ponto A no quilômetro 40, às 8 horas, e chega ao ponto B no quilômetro 190, às 10 horas. Qual a velocidade média do trajeto? Sabemos que a velocidade média é calculada por ΔS dividido por ΔT, onde ΔS representa o intervalo total de espaço e ΔT representa o intervalo total de tempo. Substituindo as informações do slide anterior, temos que a velocidade média é de 75 km por hora. Caso fosse solicitada a velocidade em metros por segundo, utilizaríamos a conversão ao lado. A partir da fórmula da velocidade média, foi elaborado a função horária da posição. Se considerarmos o tempo inicial igual a zero e isolarmos a posição final, teremos a função horária da posição, que nos permite calcular a posição final do móvel. Outro conceito importante é o de equilíbrio. Segundo Newton, todo corpo tende a manter o seu estado de equilíbrio desde que a soma das forças que atuam sobre ele seja zero, ou seja, que a resultante das forças seja nula. Portanto, existem dois tipos de equilíbrio, o estático e o dinâmico. No estático, a velocidade é igual a zero, ou seja, o corpo encontra-se em repouso. Já no dinâmico, a velocidade é constante, ou seja, diferente de zero, o que caracteriza o movimento retilíneo uniforme. Outra formulação importante é a inércia, que pode ser definida como a propriedade que os corpos possuem de resistir à mudança na sua velocidade. Vale lembrar que quanto maior a medida quantitativa de um corpo, ou seja, a sua massa, maior será a inércia. É só lembrar que ninguém gosta de mudar de velocidade. Quem está parado quer ficar parado e quem está em movimento quer continuar em movimento. E por último, vamos aos gráficos. O primeiro deles, o da posição pelo tempo, quando a velocidade é maior do que zero, significa que o objeto se afasta da origem e o gráfico pode ser representado por uma reta crescente. Já quando o objeto se aproxima da origem, a velocidade é menor do que zero e o gráfico é representado por uma reta decrescente. Abaixo, temos o gráfico da velocidade, onde, acima do eixo do tempo representado pela letra T, temos a velocidade positiva, ou seja, o objeto se afasta da origem. Já abaixo do eixo T, o objeto se aproxima da origem e, por isso, a velocidade é negativa. Por fim, uma dica valiosa. Quando analisamos um gráfico da velocidade pelo tempo, a área do gráfico fornecerá o deslocamento. Valeu, pessoal! Espero que tenham entendido e bons estudos!